Olá pessoal, boa noite, como vai? Boa noite, bom dia também, né? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo estão bem? Pessoal, primeiro eu gostaria de pedir desculpa para vocês, né? Não poder estar aí na nossa aula online, né? Por motivos particulares, eu tive que cancelar então essa aula online, então eu gravei essa aula, né? E estou enviando para vocês, tá? Me desculpe, mas na segunda-feira a gente está lá normalmente, né? Trabalhando nossas aulas, os nossos conteúdos também, tá ok? Pessoal, na aula passada, então, a gente, né, concluiu lá o capítulo 13 sobre o neocolonialismo e a globalização e já demos ali um pontapé inicial no Brasil na nova república, né? Então a gente vai, a partir daqui, né? Eu já dei uma iniciada na última aula sobre esse conteúdo, né? Então eu vou abrir aqui a página, né, pessoal? Quero que vocês me acompanhem aí. Peguem a apostila de vocês, né, no capítulo 14, tá? Brasil, Nova República, tá ok, pessoal? Então, eu quero que vocês estejam aí me acompanhando aí, né, nessa aula, tá ok? Então, vamos lá, então. Então, capítulo 14, né? Aí, a partir da página, pessoal, a partir da página 17, tá ok? Então, pega na apostila de vocês, tá ok? Vamos trabalhando aí, tudo bem? Todo mundo sintonizado? Então vamos lá, né? Então, pessoal, a nova república, então, ela começa após, então, o fim do regime militar, 1985, quando encerrou, né? E vai até os dias atuais, né? Então, até hoje, né? E aí vai seguir, acredito eu, que por muitos anos aí essa nova república, esse período da nossa história, né? Então, ela pega exatamente o final da ditadura militar, né? E até os dias atuais. Então, são vários governantes que passaram por aí, né? Entre eles José Sarney, Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e hoje nós temos aí o presidente Bolsonaro, tá ok? Então a gente vai, né, trabalhando a partir de agora esses governantes até chegar agora na nossa atualidade, né, que é o governo Bolsonaro, tá ok, pessoal? Vamos só aqui dando um pouquinho aqui com o nosso conteúdo, né, pessoal? Aqui tem uma retomada, né? Depois a gente vai fazer a correção dessa atividade da nossa aula presencial, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui do lado, tá? Ok, colocar para cá. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer então uma retomada do conteúdo, né? Então começa aqui com a abertura e a redemocratização, tá ok? Então nós começamos a partir daqui, ó, tá? Quando então começa essa abertura política lá ainda no governo Geisel, né? O Brasil estava caminhando então para o fim da ditadura militar, né? Ainda não tinha acabado, mas aos poucos o Geisel foi fazer então a chamada abertura lenta e gradual, né? Então algumas mudanças já ocorreram no governo ali, como, né, o início ali da discussão sobre a questão, principalmente, pessoal, da questão da volta das pessoas que estavam exiladas, né, fora do Brasil, né, enfim, já começaram essas discussões ali mesmo no governo ali do Geisel, né, e o João Batista Figueiredo deu continuidade, né, a essas mudanças que estavam ocorrendo, né, e aí nós tivemos então em 1985, então foram realizadas as eleições para presidente. Como nós já estudamos, teve a campanha pelas diretas já, pessoal, mas naquele ano ainda não ocorreu a eleição direta, né? Então foi uma tristeza, assim, né, a população na época, porque já esperava que naquele ano mesmo fosse feita uma eleição direta, né? Então isso deixou a população brasileira bastante triste. Nós acompanhamos nas nossas aulas anteriores, né, pessoal? Toda aquela manifestação que teve em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, todas as capitais brasileiras, né, para que ocorresse, né, aí a eleição direta, mas infelizmente não ocorreu. Então a eleição foi indireta, a vencedora então foi a chapa do Tancredo Neves e o José Sarney, só que aconteceu, né, gente, o Tancredo Neves então acabou falecendo, né, ele morreu, e aí, por problema de saúde, né, ele então assumiu o seu vice. Então, a Constituição brasileira, né, determina que, na ausência do presidente, falecimento, doença, renúncia, né, pessoal, impeachment, então quem assume é o vice. Nesse caso, o José Sarney era o vice, então ele assumiu a presidência do Brasil, governando o Brasil até 1989, tá ok? Pessoal, então o Sarney recebe o Brasil, né, pós-ditadura militar, com grandes problemas, com muitos problemas, né? Aí nós vamos ter problemas sociais, nós vamos ter problemas políticos, nós vamos ter principalmente problemas econômicos
herdado dos militares, né? Um dos problemas mais graves aí que nós vamos verificar, pessoal, é a dívida do Brasil, né? Então, a dívida, a alta da inflação, a falta de emprego, né, pessoal? Tudo isso prejudicou a economia brasileira, né? Então, o governo lançou aí o chamado Plano Cruzado em 1986, né? O governo Sarney. Na época, o ministro da Fazenda era o Dilson Funaro. Esse plano, ele, né? Eu quero que vocês destaquem aí, pessoal, esse trecho aqui. Então, esse plano, ele previa o seguinte, né? Mudaria a moeda do Brasil, né? Alteração da moeda, então, do cruzeiro para o cruzado e cortar 3 zeros, né? Isso para tentar equiparar, pessoal, a moeda brasileira com o dólar, né? Que é o lastro mundial, a moeda mundial aí que tem como referência, né? Que nós seguimos como referência a economia hoje em virtude da globalização. Então é o dólar, né? Que domina aí as exportações, as bolsas de valores, né? Além de mudar a nossa moeda e fazer o corte nos 3 zeros, para vocês entenderem, então digamos lá só para vocês entenderem, né, pessoal? Então cortava 3 zeros para equiparar com o dólar, né? Então, e mudou o nome aí da moeda. Então houve ainda o congelamento de preços, né? Chamado gatilho salarial. O que é esse gatilho salarial? Conforme fosse a inflação, aumentava o salário, né? Então concedia o aumento do salário mínimo automaticamente toda vez que a inflação chegasse então aí a 20%, né? No início o plano parecia que era um sucesso, pessoal, que ia dar certo, né? Mas, assim, com o congelamento de preços, deu a impressão que estava mais barato os produtos, mas na realidade não estava, né? Foi só, assim, digamos, uma sensação, né? Imediato ali, né? Então, na realidade, não teve o sucesso aí esperado, né? Na época, né, o José Sarney, ele utilizava o próprio povo para ser os fiscais e denunciar os abusos, os aumentos sem autorização que tivesse, né? Então, assim, começou, o que aconteceu, né, pessoal? Não podendo aumentar, e assim, os custos aumentando da produção em si, né? Então começou a ocorrer o boicote de produtos, né? Então, assim, muitos produtos desapareceram, né? Então, sem eles poderem aumentar nos mercados, né? A indústria, digamos assim, não podia aumentar os preços, o mercado também não podia aumentar, então começaram a faltar produtos aí, né? Então, foi um período bastante conturbado aí do Brasil, tá? Então, essa euforia causada pelo Plano Cruzado, né, pessoal? Então, assim, na realidade, ela foi ilusória, na prática não deu muito certo, né? Aí foi lançado um outro plano, Plano Cruzado 2, né? E aí eles modificaram um pouquinho o Plano Cruzado inicial, que estava tudo congelado, esse tudo, né? Então ele preveu a liberação do preço de alguns produtos, né? De algumas tarifas de serviços também, como por exemplo a energia elétrica, né? O telefone, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, isso na realidade então, já mudou ali a economia do Brasil, já não estava tão bom como estava antes. Resolveu os problemas econômicos? Não resolveu, né? Novamente houve ali um aumento dos preços, né? A inflação voltou. As pessoas, o que aconteceu? Como eles não podiam aumentar, pessoal, na tabela os preços, eles cobravam ágio, cobravam a diferença. Então, quem quisesse o produto, eles teriam que pagar o ágio sobre esse produto, vocês compreenderam? Né? Então, assim, se valia 10, os caras cobravam, por exemplo, R$ 3 de ágio a mais. Eles não podiam aumentar no preço, mas cobravam mil por fora, né? Era o chamado ágio. Então, isso acabou aí prejudicando. Aí o governo, então, lançou um outro plano, Plano Verão, né? Que, novamente, pessoal, mudou a moeda, né? Aí mudou de cruzado para cruzado novo, né? Mudou novamente o nome da moeda, né? E novamente mais corte, né? Cortaram mais 3 zeros ali, porque a moeda começou a ficar desvalorizada demais em relação ao dólar de novo, né? Foi uma tentativa. O pessoal não resolveu, tá? Então nenhum desses 3 planos deu certo assim no Brasil, nem o plano cruzado 1, nem o 2 e nem o plano verão, tá? Então nós chegamos lá em 1989 com a economia do Brasil estagnada, pessoal, assim, a inflação muito alta, desemprego, preços dos produtos muito alto também, assim, totalmente desorganizado a economia do Brasil, né? O ponto positivo do governo Sarney, pessoal, sem dúvida nenhuma, né, que entrou para a história, né, não economicamente, como nós vimos, que foi um fracasso, mas a Constituição de 1988, né, a chamada Constituição Cidadã. Então foi o ponto forte aí do governo, né, foi durante o governo dele, então foi elaborada uma nova Constituição, uma Constituição liberal, uma Constituição moderna, né, conhecida então popularmente como Constituição Cidadã, que deu a cidadania novamente às pessoas, né? Lembrando que as pessoas tinham perdido seus direitos, a sua liberdade lá durante o regime militar, né? Então isso foi muito importante para o Brasil. Então hoje nós estamos vivendo
é exatamente sobre a Constituição de 1988, só para vocês entenderem isso aí, pessoal, tá ok? Bom, em algumas leis, pessoal, assim, importantes, né, eu quero destacar aqui com vocês, né, por exemplo, então vamos lá, o voto direto para os cargos de presidente do governo, governador, prefeito, deputados, senadores, vereadores, né? Então lembra que não tinha eleição direta, pessoal, tá? Então a partir de agora, sim, né? Estava decretado então as eleições diretas para presidente, para todos os outros cargos, né? Aqui do Brasil, né? Inclusive essa semana nós vamos ter aí no próximo domingo, pessoal, as eleições para vereador. Vocês têm acompanhado aí os debates, enfim, aí nas redes sociais, né? E entre os candidatos a prefeito de Guarapuava, tá ok? Bom, além dessa questão da mudança na forma de votação, pessoal, quero destacar com vocês aqui algumas leis importantes, né, que foram aprovadas na Constituição de 1988, tá? Pessoal, o que aconteceu? Agora, recentemente, foi aprovado aí uma nova lei trabalhista, né? Então, houve mudanças aí com relação à lei trabalhista, né? Mas a maioria ainda aqui está funcionando, tá? Está em vigor ainda. Quero destacar com vocês, por exemplo, a criação do seguro-desemprego, então existe ainda, licença paternidade, né? A fixação de uma multa de 40% sobre o valor do FGTS em caso de demissão, sem justa causa, né? E limitou as horas de trabalho, então, a 44 horas semanais, né? Então, era 48, então, no máximo, aí 44 horas semanais. Então, essas aqui são mudanças importantíssimas, pessoal, para a classe trabalhadora, tá ok? Algumas coisas já mudaram, né? Mas as principais aí permanecem. Então, aqui o presidente, né? Na época do Congresso Nacional, que era o saudoso Ulisses Guimarães, né? Ele pertencia, então, ao MDB, ele lutou aí pela liberdade, pela igualdade, pelo fim da ditadura militar, e também, pessoal, ele foi candidato às eleições de 1989, né? Então, participou ativamente da campanha de peças diretas já, né? Então ele foi um dos grandes nomes aí da política do Brasil nessa transição do regime militar para a democracia, né? Em 1989 ele se candidatou, né, a presidente da República, mas assim, ele não teve o apoio popular, né? Ele era uma pessoa querida, era, né, muito competente, aí um dos líderes do MDB, ao lado de outros nomes importantes na época, né, pessoal? Aqui do Paraná, na época, era José Richa, que é o pai do Beto Richa, né? Em São Paulo, Franco Montoro, né? O Lula, todo esse pessoal estava na UMDB, tudo eram da oposição, né? Tudo lutaram junto pelo fim da ditadura militar, entre outros nomes. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, Itamar Franco, né? Então, todos esses políticos aí, pessoal, eles lutaram, né? Pelo fim da ditadura militar, eles estavam juntos, né? Depois, com o pluripartidarismo, eles abriram, né, outros partidos, foram fundados outros partidos, então eles se desmembraram, né? Mas no fim da ditadura militar estavam todo mundo junto, né? Então eles pertenciam tudo ao MDB, que era a oposição ao regime militar, e depois cada um com a sua ideologia, né? O MDB mais de centrão, né? O PT, o PCB, o PC, PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, né? Alguns partidos daí mais pro regime de esquerda, né? Então assim por diante, cada um foi, né, se colocando aí, enfim, mas ele foi um grande nome. E assim, uma nota triste dele foi também que ele, né, num acidente de helicóptero, né, viajando entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o helicóptero dele caiu ali na praia, no mar, né, e ele morreu, e até hoje não acharam o corpo do homem, né, então ele desapareceu e morreu nesse acidente aéreo aí, infelizmente, tá? Mas foi um grande político, uma grande pessoa, tá, pessoal? Bom, aqui nós temos uma atividade, vocês vão analisar então, interpretar esses artigos da nossa Constituição, o artigo 1, o artigo 4, né? Depois o artigo 5, o artigo 231, lá do inciso 1, inciso 2. Depois vocês vão responder essas atividades aqui que a gente vai corrigir junto depois na nossa aula online na próxima segunda-feira, tá ok, pessoal? Tá? Essas 4 questões. Cotidiano também, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, né? A Constituição de 1988, vigente na atualidade, garante igualdade de direito a todos os brasileiros, independente da cor, da pele, da etnia, na situação econômica ou de qualquer outra característica individual. A Constituição estabelece tal igualdade e o Estado deve assegurá-la na prática. Esses direitos estão sendo garantidos a toda a população? Então isso aí é com vocês, pessoal. Justifique a sua resposta. Será que a nossa Constituição está garantindo o direito a todos, independente da cor, da etnia, da classe econômica? Será? Né? Então é para a gente discutir na próxima aula isso, tá? Vocês respondam essa atividade aí para a gente discutir, né? Eu quero ver a participação de vocês e a discussão, qual que é a visão de vocês a respeito dessa questão aí da igualdade, né, dos direitos dos brasileiros, tá ok, pessoal? Aí tem mais aqui uma atividade, você faz a história,
né, diante da realidade atual de nossa sociedade, quais medidas individuais ou coletivas podem ser tomadas para que os direitos estabelecidos pela Constituição brasileira sejam de fato cumpridos, né, pessoal? Então, lei a gente tem. Então, a gente tem que fazer com que essa lei seja cumprida na prática, tá ok? Bom, pessoal, aí termina o governo Sarney em 1989, então em crise econômica, né? Uma crise terrível, né? E aí nós vamos para as primeiras eleições diretas de 1989, pessoal, tá ok? De acordo com a Constituição, então, de 1988, né? Aí, então, nós teríamos eleições diretas, pessoal. Então, assim, foi aberto, então, o pluripartidarismo, vários candidatos na eleição de 1989. Imaginem vocês, pós-ditadura militar, né? Já faziam aí 29 anos que os brasileiros não votavam para presidente da República, então imaginem vocês a euforia, né, a felicidade das pessoas, né, aí em votar para presidente da República, né, e como tantas outras pessoas, né, foi a minha primeira eleição também que eu votei aí para presidente da República no Brasil, né, então já era eleitor naquela época, tá, pessoal? Já votava naquela época, tá, participei ativamente, morava em Curitiba, então participei ativamente das campanhas, dos debates. Eu era estudante de Curitiba, né? Então, assim, foi uma época marcante da história do Brasil, né? E acredito eu que muitos familiares de vocês, talvez pai, mãe, também passaram por isso, né? Então é bastante interessante, né? Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia, na época, 20 candidatos à eleição presidencial, sendo a maioria deles politicamente, assim, muitos nem eram conhecidos, alguns nomes conhecidos, tá? Mas, assim, a maioria nem conhecido, né? Entre eles, o Fernando Collor de Mello, que era pouco conhecido, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, o Ulisses Guimarães e tantos outros nomes aí que surgiram, pessoal, tá? Muitos nomes. Então, foi uma eleição bastante dividida, né? E, assim, bastante calorosa nos debates, né? Teve os debates na TV, né? Enfim, foi uma eleição bastante disputada, né? Então, assim, de um lado nós temos então um candidato jovem, né? Aqui o Collor de Mello, né? Parece que na imagem, jovem, né? Bonito, pessoal, tá? Jovem, esportista, né? Falando bem, fluentemente, né? Assim, tendo uma boa didática, né? Convencendo, né? Então ele era um político do estado das Alagoas, de Alagoas, e ele veio com a fama de caçador de marajás, porque ele lá durante o governo dele em Alagoas, ele andou afastando alguns funcionários conhecido como funcionário fantasma, que a gente já viu falar muito, né, pessoal? Que às vezes está empregado num órgão público, mas não trabalha e ganha sem trabalhar, né? Então, infelizmente, isso aconteceu na história do Brasil e pior que ainda anda acontecendo, né? Apesar de toda a fiscalização que tem, a gente ainda vê falar muito dessa questão ainda de funcionário fantasma. E outros políticos também que ganhavam salários altíssimos, né? Então, o Collor, então, ele surgiu na política brasileira né, como um caçador desses marajás, dessas pessoas que ganhavam muito, não trabalhavam, né? E ele ficou famoso, né, com essa atitude. E por ser jovem também, né, pessoal? E o candidato, assim, mais difícil, assim, para ele, né, assim, a disputa foi bastante equilibrada, era o Lula, que era representante dos trabalhadores. Então, de um lado, você tem um jovem, né? E ele acabou, então, agregando o pessoal na candidatura dele, porque daí foram, né, os dos 20, né, os dois mais votados, então foi o Collor e o Lula. E aí o que aconteceu, né? Os dois foram para o segundo turno, e aí houve a divisão. É bem claro. Então, assim, vamos pegar classe média, vamos pegar empresários, né? Vamos pegar os grandes comerciantes, né? Os grandes proprietários de indústria, os grandes fazendeiros, todos eles apoiando o Collor de Mello. Até porque, pessoal, o Lula e o PT veio com um discurso ainda de comunista e de socialista. Isso foi muito prejudicial na época para a campanha do Lula. Então, porque ainda existia o regime socialista, né, mas ele já estava no final. A gente já acabou de trabalhar isso, né, que já estava no final, já estava ali o regime, o comunismo, o socialismo da União Soviética já estava acabando, né, mas mesmo assim, o PT né, e os seus componentes ali montaram um plano de governo com essas ideias mais socialistas. E isso assustou o pessoal, assustou os empresários, assustou os fazendeiros, porque o Lula tinha lá, por exemplo, estatização. Veja, nós estamos vivendo o período de neoliberalismo, aonde as empresas estatais são vendidas para a iniciativa privada. O que o PT pregava? O Lula pregava? Pregava exatamente ao contrário.
a estatização, quer dizer, passar para o controle do Estado e não vender. Então isso assustou. Né? Outra coisa que assustou bastante os grandes fazendeiros foi a reforma agrária. Então, na campanha do Lula é bem clara, né, do PT, que eles iriam fazer essa reforma agrária. Né? Custe o que custasse a ser feita a reforma agrária. Então, isso assustou bastante aí a classe dominante, a classe alta, né? E principalmente os fazendeiros. Então, foi um ponto negativo, né? Esse radicalismo do PT, e isso custou caro e levou à derrota do PT, né? E o Lula, claro, tinha aí o apoio pessoal dos trabalhadores, tanto os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, né? Foi uma eleição bastante disputada, né? Os meios de comunicação, a maioria ficaram ao lado do Collor de Mello, como a TV Globo, né? Isso aí é verídico, é fato, né? A Rede Globo trabalhou para que o Collor fosse eleito, né? Então, nós temos então o Lula com as ideias socialistas, né? E o Collor de Mello com as ideias neoliberalistas, né? Então, eram dois programas bastante diferentes. Resultado da eleição, né? Teve alguns outros fatores, que depois eu quero comentar com vocês na nossa aula online, presencial ali, né, pessoal? Quero comentar com vocês alguns fatores, assim, que influenciou no resultado da política. Eu já andei comentando com vocês, mas a gente vai relembrar novamente, né? Então ficou assim, ó, vocês vejam que houve um equilíbrio, né? Não foi tão, assim, diferente, muito alta a diferença, né? O Collor, 53% dos votos, né? E o Lula, 46% dos votos. Tá ok, pessoal? Então, Collor de Mello foi eleito aí o primeiro presidente eleito do Brasil após a ditadura militar. Né? Então, aqui a imagem do Lula, né? Aqui no discurso para a classe trabalhadora, aqui fazendo campanha, né, pessoal? Tá ok? Bom, o governo Collor, então, assume, pessoal. O governo, então, qual era a missão dele? Arrumar a nossa economia. A economia do Brasil estava uma catástrofe, né? Então, o objetivo dele era recuperar a economia do Brasil. Então, ele lançou lá o chamado Plano Collor, né? E esse Plano Collor, né? Ele assustou os brasileiros. Por quê, né, pessoal? Novamente, ele congelava os salários, né, mudou novamente a moeda, mas o lado negativo que assustou bastante os brasileiros foi o confisco de grande parte do dinheiro que estava no banco. Então, contas correntes, poupança, né, dinheiro que estava lá parado, depositado, pessoal, né, no banco, ele confiscou esses investimentos, né? Ele devolveu depois, com a promessa que iria devolver parcelado depois. Mas o que aconteceu, pessoal? Devolveu em 12 parcelas isso, né? Mas não houve uma correção e, na realidade, assim, o valor na época que tinha e o valor que foi devolvido era inferior, né? Então, na prática, as pessoas perderam, né? Digamos que ele tinha dinheiro para comprar uma casa, quando ele recebeu esse dinheiro, não dava para comprar mais uma casa, né? Então, houve uma desvalorização desse dinheiro aí, né? Infelizmente, né? E assim, então o governo Collor começa, pessoal, com essa questão, né? E ele colocou em prática daí o neoliberalismo, né? Ele teve aí tentativas de cortar os gastos públicos, né? Extinguir algumas estatais, né? Iniciando aí um processo de privatização, demitiu funcionários públicos, né, pessoal? Então ele fez essas mudanças aí no Brasil. E não resolveu, né? E não resolveu aí o problema econômico do Brasil, pessoal. E para piorar, ele foi envolvido em uma corrupção. Então, as pessoas muito ligadas a ele, a família dele e também o braço direito da sua campanha, o Paulo César Farias, né, conhecido como PC, foi pego aí em corrupção. Então, envolveu diretamente o presidente, a família, né, irmãos, né, a família dele, enfim, né. E aí ele foi comprovado essa corrupção e ele sofreu o processo de impeachment, né. Então, aqui vale destacar, pessoal, né, a participação dos estudantes, né, dos trabalhadores, né, da população em geral, né, se manifestando contra o governo do Collor de Mello. Né? Então, houve o impeachment, né, ele renunciou ali nos últimos dias do seu governo, que ele governou, mas mesmo assim, após sua renúncia, ele foi cassado da mesma forma. Então, ele, né, foi impedido e ficou 8 anos inelegível. Né? Então, aqui, nessa imagem, nós temos aí, então, o Collor de Mello, a sua esposa Rosane Collor de Mello, né? E foram investigados, né? E afastados, e ele perdeu, então, os direitos políticos durante 8 anos. Conforme eu comentei com vocês, então assume aí o Tancredo Neves, que era o vice, né? Então, novamente, o presidente não consegue terminar o governo, né? Assume o Itamar. Lembrando que o Sarney já era, pessoal, o vice, né? E agora o vice Itamar Franco, né? Aqui, então, aqui a questão dos movimentos dos caras pintados, pessoal, quero que vocês depois façam uma leitura e uma interpretação e uma pesquisa sobre isso, né, a respeito desse movimento, buscando então os objetivos e os grupos dele, né, que dele participaram. Anote no caderno as informações coletadas. Então vocês vão pesquisar
sobre os caras pintadas, sobre esse movimento, né? E escrever então tudo que vocês encontrarem sobre ele para a gente discutir isso na próxima aula também, tá ok? Então é mais uma tarefa aqui, tá? Aqui tem mais um documento para vocês interpretarem. Vão fazer a leitura do governo Collor de Mello, pessoal. E aí vocês também vão responder aqui a questão 1, 2 e 3, tá ok, pessoal? Então são essas tarefas, né? Até a página 25, da página 17 até a página 25. E aí lá na nossa aula presencial, a gente vai fazer daí a correção dessa aula, tá ok, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui nossa aula, né? Desejo aí para vocês aí uma excelente final de semana, né? E a gente se encontra na nossa próxima aula aí, tá ok, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima aula, tá bom?